Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar em uma história complexa e fascinante que transforma uma ilha paradisíaca do Mediterrâneo em um dos lugares mais singulares do mundo. Estamos falando do Chipre, e mais especificamente da sua divisão territorial e do porquê a sua capital, Nicósia, é a última capital dividida da Europa. Preparem-se para entender como séculos de histórias, choques culturais e um evento dramático em 1974 mudaram a realidade de uma nação que, apesar de deslumbrante, carrega as cicatrizes de um conflito ainda não resolvido. Fiquem conosco para desvendar os mistérios da linha verde e o que significa viver em uma ilha onde o passado ainda define o presente. A ilha de Chipre é um lugar fascinante, mas a sua história é profundamente marcada por conflitos e uma divisão persistente. Chipre é a terceira maior ilha do mar Mediterrâneo, localizada estrategicamente na encruzilhada entre Europa, Ásia e África. Sua geografia é variada, com montanhas no centro, planaltos e extensas planícies costeiras. O clima é mediterrâneo, com verões quentes e secos, invernos amenos. Culturalmente, Chipre é um mosaico de influências, principalmente gregas e turcas, resultando em uma culinária única, rica tradição folclórica e uma arquitetura que reflete séculos de diferentes dominações. Uma história marcada por conflitos e guerras. A história de Chipre é uma sucessão de ocupações e dominações por diversas potências, dada a sua localização estratégica. Na antiguidade, fenícios, assírios, egípcios, persas, gregos e romanos ocuparam essa região. Na Idade Média e Moderna, o Império Bizantino, Cruzados, República de Veneza e por fim o Império Otomano, que dominou a ilha por mais de 3 séculos seguidos. Essa ilha também ficou sob o domínio dos ingleses, o chamado período britânico. Em 1878, Chipre foi arrendado e posteriormente anexado pelo Império Britânico, tornando-se uma colônia. Durante o domínio britânico, o sentimento nacionalista, tanto grego, desejando a enoses ou a união com a Grécia, quanto turco, defendendo a Taksim, a participação no território turco, começou a crescer na região. Em 1960, o Chipre conquistou a sua independência do Reino Unido e o principal fator dessa independência era uma constituição que tentava equilibrar os direitos da comunidade grega, maioritária, e turca, minoritária. Com essa grande vitória conquistada, muitos pensavam que a paz reinaria nesta ilha após longos anos. No entanto, todos estavam errados. Após um curto tempo de calmaria, as tensões étnicas se tornaram latentes novamente neste lugar. Em 1963, começou a violência intercomunitária. As disputas sobre a Constituição levaram a conflitos armados entre cipriotas gregos e turcos. A ONU estabeleceu a Força das Nações Unidas para a manutenção da paz em Chipre, em 1964. Essa ficou conhecida como uma das missões de paz mais longas da organização. Porém, mesmo com essa interferência da ONU, não foi suficiente para esses dois povos chegarem a um acordo sobre o território. Em julho de 1974, um golpe de Estado liderado por nacionalistas cipriotas gregos, apoiados pela junta militar que governava a Grécia na época, depôs o presidente Macários III, com o objetivo de anexar Chipre à Grécia. Os turcos, nada satisfeitos, invocaram o Tratado de Garantia, que visava proteger a minoria turca na ilha. Com isso, intervendo militarmente, invadindo o norte do Chipre e começando mais um conflito neste país. A invasão turca de 1974 resultou na divisão de fato da ilha. As forças turcas ocuparam o terço norte da ilha. Cerca de 200 mil cipriotas gregos foram deslocados à força do norte para o sul e cerca de 45 mil cipriotas turcos foram deslocados do sul para o norte, consolidando a separação étnica. Em 1983, a parte ocupada declarou-se República Turca do Chipre do Norte, a RTCN. No entanto, esta entidade não é reconhecida internacionalmente, com exceção da Turquia. A comunidade internacional, incluindo a ONU,
continua a reconhecer apenas a República do Chipre, a parte sul, de maioria grega. Essa divisão foi tão séria que, para os habitantes da ilha, o Chipre não possui um hino nacional, e sim dois. Na parte sul se canta o hino da Grécia e na parte norte o hino da Turquia. A capital, Nicósia, é a última capital dividida do mundo. Uma linha verde, a zona tampão, patrulhada pela ONU, corta a cidade ao meio, com postos de controle permitindo a passagem entre os dois lados. Esta linha é composta por barricadas, sacos de areia e edifícios abandonados, um lembrete físico e visível do conflito. A divisão persiste devido à falta de acordo político entre as duas comunidades e os seus respectivos países-mães, Grécia e Turquia. Embora haja esforço diplomático e pontos de travessia para facilitar o contato, as questões de segurança, propriedade e status da República Turca do Chipre do Norte continuam sendo obstáculos para a reunificação deste território. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pela complexa realidade do Chipre. Vimos como uma ilha de beleza deslumbrante e rica história carrega as profundas marcas de um conflito que, em 1974, dividiu seu território e sua capital de uma forma que persiste até hoje. A linha verde não é apenas uma barreira física. Ela é um símbolo da divisão entre as comunidades cipriota grega e cipriota turca, um lembrete constante dos desafios que ainda precisam ser superados para uma reunificação. A história do Chipre nos mostra como a geopolítica, o nacionalismo e as feridas do passado podem mudar o presente de uma nação. E bom pessoal, assim chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Esperamos que este vídeo tenha esclarecido um pouco mais sobre essa parte tão intrigante da história do Chipre. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais conteúdo como este e nos contar nos comentários o que mais te surpreendeu sobre a divisão do Chipre. E até a próxima!